Olá a todos, bem-vindos para mais um programa Mais Consumidor, um espaço que resulta de uma parceria entre o Digital.pt e a DECO Alentejo e que durante estas semanas lhe dá algumas informações e dicas bastante úteis para resolver ou saber resolver os problemas do dia-a-dia. E hoje temos novamente connosco Vânia Traguedo, da DECO Alentejo, e hoje que nos vem falar de outro tema que certamente lhe vai interessar. Olá, viva! Vânia, muito obrigado mais uma vez por estar aqui connosco e hoje o tema volta a ser daqueles importantes para a vida dos consumidores. Sem dúvida alguma. Efetivamente, na era moderna em que vivemos e na dependência que temos cada vez mais dos meios digitais e da aquisição de bens e serviços através da internet, nunca é demais alertar os consumidores para os direitos que os mesmos têm quando navegam na internet e adquirem os seus bens e produtos. Assim sendo, alertamos que existem dois grandes direitos que são basilares, nomeadamente o direito à informação. É aqui que é neste direito à informação que está a base de todo o negócio que ocorre na internet. Sabemos que não estamos numa loja física, sabemos que não estamos perante alguém físico que possamos associar um nome, por isso, efetivamente, a informação aqui é a palavra de ordem para o consumidor, que deve estar munido de toda a informação relevante para a sua decisão de contratar, para a sua decisão de adquirir um bem e um serviço quando o está a fazer através da internet ou num site. Portanto, todos os sites que sejam portugueses obrigatoriamente têm que estar redigidos em língua portuguesa para que cada um de nós seja possível entender e de forma fácil a informação que lhe é prestada, e isto aplica-se quer ao site seja português, quer o site pertence a uma empresa que não seja portuguesa, mas cuja atividade esteja a acontecer aqui em Portugal. Depois, o vendedor, e aqui quando entendemos vendedor, se for uma grande empresa, deve ser a identificação desta grande empresa, portanto o número de contribuinte associado, o nome com o qual está registada, a firma, os contactos e o endereço físico onde está sediada a sede ou o local onde a pessoa se possa dirigir caso exista algum problema. Também o endereço o endereço de e-mail, o número de telefone, para que o consumidor consiga contactar de forma rápida e eficaz caso seja necessário. Portanto, estando munido desta informação, é mais seguro para o consumidor saber com quem está efetivamente a contratar e a quem há de se dirigir. Por outro lado, esta informação também ela tem que estar disponível na nossa língua para que o consumidor tenha conhecimento, e nos próprios sites, nas próprias plataformas, tem que estar de forma visível, ou seja, tem que ser um acesso muito intuitivo para o consumidor, não tem que estar lá no meio de separadores ou em sítios menos visíveis para o consumidor, tem que estar visível. Por outro lado, já no que diz respeito ao produto em si, o produto tem que ser descrito com o maior detalhe possível, seja com as suas componentes, com as suas dimensões, com todos os elementos que ajudem o consumidor e que o consumidor tenha noção do que é que está a comprar. Que ajudem mesmo até a comparar entre produtos? Exatamente, até a comparar. E, por outro lado, também o preço. Na questão do preço, alertamos sempre o consumidor para a questão que o preço tem que estar demonstrado da forma mais detalhada possível, nomeadamente no que diz respeito à inclusão de taxas, à inclusão de impostos, vulgarmente o IVA que tem que ser pago, tem que estar visível e tem que ser, o consumidor não tem que ter dúvida alguma que o preço que é apresentado é com ou sem IVA. Se for já com IVA, tem que ter essa menção. De igual forma, se for sem IVA, tem que o dizer expressamente também. Portanto, estas questões o consumidor deve estar alerta para eles. Também no caso das promoções,
nas reduções do preço. Essa redução de preço tem que estar assinalada, tem que dizer por quanto tempo é que esta estará operacional. Portanto, vamos imaginar que tem um desconto de 10 euros. Pronto, se for 10 euros, tem que dizer mesmo que é 10 euros e oferta válida por X dias, oferta válida por X tempo. Se, por outro lado, o desconto estiver em percentagem, o que deve constar da informação disponível ao consumidor é não só o valor da percentagem do desconto, mas também o valor final sem aplicando essa taxa de descontos. Por fim, aqui nesta parte dos descontos até aconselhava mesmo, e visto se estarmos a falar de compras na internet, em copiar o link e colocar esse mesmo link no site numa aplicação da DECO, onde se consegue ver a variação do preço, e muitas vezes eu próprio já fiquei surpreendido com alguns preços e com algumas variações negativas para o consumidor. Exatamente. Há que ter muito cuidado e a DECO, seja no nosso site, da DECO Associação, como no nosso site é compras, que diz respeito até mesmo a este tipo de aquisições, tem toda esta informação disponível ao consumidor e estes mecanismos que ajudam nessa procura. Por fim, fazer apenas referência aos métodos de pagamento que devem estar à disposição do consumidor, também todos os métodos de pagamento. Se existir algum custo acrescido relativamente a um ou outro método de pagamento, por exemplo, os envios à cobrança, os envios por correio, se assim forem, têm que estar lá descritos esse valor. Por fim, também tem que constar algum tipo de indicação quanto à data limite de entrega. Portanto, o consumidor não pode estar ad eterno à espera do produto. Portanto, vamos imaginar que o produto só está disponível daqui a 10 dias. Portanto, a plataforma tem que disponibilizar essa informação ao consumidor a dizer que o produto só estará disponível daqui a 10 dias e que por isso só estará na casa dele previsivelmente até à data X. Aqui, à partida, o mais sensato da parte das entidades seria alargar até um pouco um período para dar ali uma margem e o consumidor até ficaria protegido, mas surpreendido depois, mas alertamos sempre para esta situação, sendo que existe um limite máximo de 30 dias para a espera por esse período, nunca pode ser superior. Quando se adquire um equipamento, de certa forma é um contrato que se faz com uma empresa, apesar de praticamente não é de certa forma, é mesmo. É um contrato de compra e venda. Não há um contrato assinado, como acontece noutro tipo de situações. No entanto, e como disse, é um contrato e há um direito de livre resolução. Exatamente. Precisamente por ser um contrato em que existe uma maior debilidade por parte do consumidor, porque não estamos numa loja física em que possamos assinar o contrato ipsis verbis e ver, acima de tudo, o produto que estamos a comprar, há um diploma específico que visa regulamentar estes contratos celebrados à distância e fora dos estabelecimentos comerciais e, por isso, havendo esta necessidade de proteger mais o consumidor, foi estabelecido um prazo de 14 dias que consubstancia aquilo que amplamente dizemos que é quase o direito ao arrependimento, ao direito de livre resolução, onde efetivamente o vendedor, ou melhor, o consumidor pode vender pode devolver ao devedor num prazo de 14 dias após a recepção do produto, pode devolvê-lo, sendo que o consumidor deve comunicar essa sua intenção por escrito, num formato físico e que possa provar ao vendedor que efetivamente quer exercer esse seu direito de livre resolução. Alertar que no cumprimento do direito, falámos anteriormente, do direito à informação, o vendedor é obrigado a prestar esta informação ao consumidor, a dizer que efetivamente existe este direito de livre resolução no prazo de 14 dias. Se assim não acontecer, este prazo é ampliado. E quando é ampliado, estamos a falar passa de 14 dias para 12 meses, portanto, um ano. Para proteção do consumidor por violação do seu direito à informação.
E aí como é que o consumidor consegue provar que o vendedor não o informou que tinha esses 14 dias de prazo? Aí é verificar nos termos e condições que estão disponíveis nos sites, verificar se está lá essa menção feita, porque aqui lá está, como não existe um contrato assinado ao consumidor, o que alertamos sempre é para verificarem sempre que obrigatoriamente tem que estar disponível nesse site os termos e condições contratuais do contrato que acaba de fazer. Portanto, deve então o consumidor deve não só consultar, como guardar também uma cópia desses termos e condições, porque podem os mesmos ser alterados temporalmente, não é? Claro. E que é a única forma do consumidor tem em comprovar que não foi cumprido este direito à informação e que por isso o seu direito de livre resolução será alargado. E depois da resolução, há sempre também um prazo para Sim. Digamos, a devolução do dinheiro. Exatamente. O vendedor, neste caso, terá um prazo de 15 dias úteis para proceder ao pagamento ao consumidor do valor que foi pago, sendo que existindo o incumprimento por parte deste prazo, ou seja, se o vendedor não cumprir o prazo de devolução do dinheiro, pode dar lugar a um pagamento de uma indemnização ao consumidor por esta violação, por esta demora. Portanto, aqui, ao contrário do que acontece nas viagens, aqui se o vendedor não cumprir os prazos, não há um fundo que possa depois vir devolver o dinheiro ao consumidor? Não, efetivamente não há aqui um fundo que possa fazer valer aos consumidores. Efetivamente o que podemos fazer, como aliás acontece variedíssimas vezes, auxiliar o consumidor através da mediação ou prosseguir para meios alternativos da resolução do litígio para conseguir ver o seu dinheiro reembolsado. Para terminar, há pouco falava que o consumidor que queira exercer esse direito de livre resolução terá que o fazer por escrito. Uhum. Mas essa comunicação por escrito pode ir a acompanhar o equipamento na devolução ou terá que o fazer antes de devolver o equipamento? Pode ir a acompanhar, porque efetivamente muitas depois vezes... perdiam-se os prazos. Certo. Embora aqui nem é tanto pela perda de prazo, porque a partir do momento que o consumidor faz a sua declaração dentro do prazo, esta tem que ser considerada dentro desse prazo. Aqui a questão é que depois muitos consumidores ficavam a aguardar quase da conivência do vendedor ou da confirmação do vendedor relativamente a esse direito de livre resolução, e este efetivamente não é necessário. Claro. É apenas aqui a remessa do equipamento. Alertar que nesses termos e condições que o consumidor deve verificar se estes encargos na devolução são imputáveis ao consumidor ou não, porque em alguns casos podem ser, ou então pode estar previsto nestes termos e condições que não tem qualquer tipo de custo ou encargo para o consumidor. Ok. Chegamos ao final de mais um programa Mais Consumidores. Estaremos de regresso na próxima semana com mais um tema que certamente vai ser do seu agrado. Fique por aí.